Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa lindeza toda trabalhada no xadrez, esse modelinho aqui que tá bem tendência agora, tá? No verão, então aproveitando a estação eu vim trazer eles exclusivo pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Vamos pro vídeo? Pessoal, então o que a gente vai usar pra fazer a nossa sandalinha? Eu tô usando um tricoline xadrez, bem simples, fácil de achar nas lojas que vendem tecido de algodão, tricoline, tá? E eu vou fazer 2 lacinhos pra enfeitar a parte de cima. Então, eu cortei aqui 8 por 8. Como são 2 lacinhos, eu cortei 4 vezes, tá, pessoal? E também vou deixar as medidas certinho lá no molde pra vocês. E pra sola, eu tô usando a manta R2, que ela é uma manta bem durinha, tá? E ela é muito boa pra estruturar a solinha, tá? A manta, e essa manta aqui, que ela é uma manta, inclusive eu fiz dupla dela, porque eu não tinha a mais grossinha, tá? Eu gosto de utilizar a manta pra fazer a solinha, porque ela fica bem fofinha. Eu também tô usando corino pra fazer a solinha da minha sandalinha, tá? De um lado eu vou usar o corino nessa parte aqui pra fazer a solinha. O corino, ele também é antiderrapante, você pode usar tranquilamente, tá? Ainda mais pra bebê que tá começando a dar os primeiros passinhos, ela prende bem o chão, então eu gosto bastante de usar. E eu tô usando a parte de dentro do corino, ó. Essa parte aqui, ela fica bem bonita também, virada pro lado de fora. Eu gosto de usar ela dá um efeito bacana. E, pessoal, aqui tá material pra um pezinho somente, então tudo aqui é duplicado, tá? Então, pessoal, eu tô usando feltro pra fazer as minhas alcinhas da sandalinha, tá? Eu cortei ela inteira, mas eu divido ela em 2. E pra encapar essas alcinhas, eu também vou usar o tricoline, tá? Então, vai ser tudo no tricoline. E essas partezinhas aqui, ó, essa parte aqui vai ser a alcinha lá, o fechinho dela, tá? Na parte de trás da sandalinha. Eu também vou explicar pra vocês certinho, passo a passo. E também vou deixar as medidas lá na descrição, no molde, tá? E eu tô usando esse passadorzinho aqui, ó. Deixa eu ver se vai mostrar pra vocês, ó. Ele é como se fosse aquele passadorzinho de elástico do sutiã, tá? Você também pode usar aquele do sutiã sem problema, tá? E eu tô usando o viés, tá? Esse viés aqui é aquele viés simples. Eu gosto de passar ele na parte da solinha, porque eu acho que ele fica bem estruturado, bem firminho, tá? Então, eu tô usando esse aqui pra fazer a sandalinha hoje. Então, são esses os materiais. Vamos pro passo a passo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar nossas partes da solinha e vamos costurar a parte de cima, em cima da manta mais fofa. Aí, depois a gente vai costurar a manta, tá? Essa mais durinha. E depois a gente vai costurar a parte do corino, tá? A parte que é antiderrapante pro lado de fora. Então, a gente vai costurar todas essas partes e vai formar a nossa solinha. Prontinho, ó, pessoal, costurei primeiro a solinha da minha sandalinha na mantinha fofa. Agora eu vou refilar essa parte que ficou e vou costurar a parte de baixo. Ó, pessoal, prontinho, passei a parte da manta também, tá? Uma dica que eu vou dar pra vocês, tentem sempre passar no mesmo lugar a costura, tá? Porque depois, a hora que a gente for passar o viés, ela não vai ficar torta, o viés não vai ficar torto. E agora eu vou pregar a parte de baixo aqui do meu corino, tá? Aí eu vou colocar essa parte e vai ficar pronta a minha solinha.
prontinho, ó, pessoal, já costurei minha solinha. Pessoal, uma dica que eu queria dar pra vocês, o corino, ele é um material bem delicado, tá? Então, se possível, vocês tentem não costurar e tirar a costura, tá? Porque eu sei que às vezes acontece errinhos, tá? Às vezes você pega mais alguma parte, a outra menos, mas o corino, ele é um tecido sintético muito delicado. Então, dependendo se você ficar passando muito a costura no mesmo lugar, ela rasga, tá? Então, agora, sobrou uns ladinhos aqui, eu vou passar uma tesoura aqui na parte que sobrou. Vou deixar ele bem certinho, tá? Pra hora que for passar o meu viés, ele ficar também o viés certinho, que isso é muito importante, tá, pessoal? Que vocês deixem o mais retinho possível a sandalinha de vocês, pra que tenha um bom resultado na hora de finalizar, tá? Então, agora, eu vou pra parte de cima das alcinhas. Eu já reservei a minha solinha ali, agora eu vou pra parte da alcinha, né? A parte de cima. Eu já cortei a minha alcinha em duas, tá? Aí, eu vou pegar e vou encapar elas, encapar o meu feltro com a parte do tricoline, tá? Então, eu vou fazer dessa forma. Eu vou dobrar, tá? Minha alcinha. E pra mim poder fazer ela certinha, eu vou medir e vou passar a costura aqui, ó, junto com o meu feltro. Por quê? Porque eu quero que fique bem justinha essa alcinha. Então, eu faço do tamanho dela e depois eu desviro e coloco ela por dentro pra encapar, ok? Prontinho, ó, desvirei aqui. Agora, eu vou passar o meu feltro aqui por dentro, tá? Eu vou usar um alfinete pra fazer isso. Pessoal, então agora eu vou costurar a minha alcinha, que é aquela parte que vai atrás, tá? Da sandalinha. Vocês vão dobrar um pedacinho assim pra dentro, tá? Mais outro pedacinho, ó. Ela vai ficar dessa forma assim, ó. Vai ficar na grossura de um viés. E aí, você vai dobrar de novo, ela vai ficar assim, ó, tá? E eu já falo pra vocês o que a gente vai fazer. Pessoal, então ficou assim a nossa tirinha, tá? Da parte de trás. Então, agora vem a parte mais chatinha da sandalinha, tá? Depois de eu ter feito a minha alcinha, agora eu vou mostrar pra vocês a parte da frente, a primeira alcinha. Essa parte aqui, então, é a parte que vai segurar a nossa alcinha. Eu vou passar ela dentro desse meu passadorzinho aqui, ó. E vou dobrar, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Vocês entenderam? Aí, eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro ali pra mim costurar e vou cortar ele, ó. Cortei. Agora, o que eu vou fazer? Vou separar aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse meu tecidinho aqui que vai encapar essa parte aqui da alcinha e vou contar 2,5 centímetros daqui, ó, da ponta até a partezinha ali, ó. E vou marcar aqui, ó, 2,5 centímetros. E o mesmo eu vou fazer nessa ponta aqui. 2,5 centímetros. E vou marcar. Ok? Então, aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte.
a gente vai pegar essa alcinha aqui, esse passadorzinho aqui, ó, e a gente vai costurar ele aqui, ó, naquele pontinho lá onde a gente marcou. A gente vai passar a costura com ele aqui dentro e o mesmo com essa parte aqui, ó. A gente vai costurar ela pro lado de dentro, tá, gente? Não é pro lado de fora. Deixa eu alfinetar aqui que vai ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou costurar aqui, certo? E aqui eu vou colocar essa fitinha aqui, ó. Eu vou costurar a minha fitinha ali, ó. Fica difícil mostrar pra vocês aqui, mas eu vou ter que costurar ela por dentro, tá? Ó, pessoal, primeiro eu passo uma costurinha ali onde vai ficar a minha alcinha, coloco pra dentro, ó. O restante da minha tirinha. E aí, eu continuo costurando inteira aqui, ó. Que daí ela fica certinha, ó. Entenderam? Aí, eu passo agora a minha costurinha reta. Prontinho, agora eu vou desvirar, tá? E já mostro pra vocês. Então, pessoal, ó, eu já fiz aqui a parte das minhas alcinhas, tá? Tá aqui prontinha, ó. Eu passei também pra ficar bem certinho no ferro. Pessoal, então, agora eu vou passar, tá? A minha alcinha aqui no meu passante, ó. Ó, eu passei ali no meu passantezinho que eu coloquei aqui, ó. Tá? E agora, a gente vai colocar o velcro, tá? Esse velcro aqui não precisa ser muito grande, tá? Eu cortei em torno de... Eu comprei aqueles de metro. Eu cortei 7,5 centímetros, tá? E eu vou aplicar eles aqui na minha alcinha, ó. Eu vou colocar a parte áspera, aquela parte que machuca, tá? Do lado de fora aqui do pezinho do bebê, pra não machucar o bebê, tá, gente? Ó, eu vou colocar essa parte aqui e essa parte aqui, ó, a parte macia aqui, porque se soltar, não vai machucar nem raspar o pezinho do bebê. Você pode colocar aqui, ó, deixando mais ou menos 1 centímetro, tá? Da parte da costura ali. E você pode deixar um espacinho aqui pro nosso passante e colocar também, ó. Aqui, ó. Aqui você pode pegar, fazer uma dobrinha e colocar por cima aqui, ó, tá, gente, ó. Pra fazer o acabamento ali da pontinha e costurar ela, tá? Mas aí eu vou deixar certinho as medidas pra vocês ali no molde. Prontinho, pessoal, eu já coloquei a minha alcinha aqui, ó, tá? Agora eu vou passar novamente aqui, ó. E tá prontinha a minha alcinha, tá? E agora eu já fiz as minhas marcaçãozinhas aqui na minha solinha e eu vou costurar essas alcinhas, tá? Então, aqui a primeira alcinha eu vou colocar aqui, eu vou deixar pra você certinho ali no molde, as marcaçõezinhas, tá? Pra vocês saberem. E agora a gente vai colocar nossas alcinhas. Prontinho, pessoal, já finalizei aqui a parte da alcinha. Agora a gente vai colocar o nosso viés. Então, prontinho, pessoal, a nossa sandalinha, tá? Ó, essa é a minha forma que eu coloco o viés, tá, gente? Eu sei que existem outras formas, mas a que eu achei mais fácil de colocar, ela fica a costura dupla sim, tá? Eu fiz um vídeo ensinando como eu coloco o meu viés, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra quem não assistiu, tá?
E agora a gente vai fazer o lacinho, os lacinhos da sandalinha, tá? Então, assim, agora a gente vai pegar, eu cortei um quadradinho de 8 por 8, a gente vai emendar aqui as pontinhas, tá? E vai emendar novamente, ó, ela vai formar um triângulo. Aí, você vai passar a costura aqui, da mesma forma na outra parte, tá? Pra fazer o nozinho, eu vou dobrar, tá? Da mesma forma que eu fiz a alcinha, eu vou dobrar ela 2 vezes. E vou fazer um nozinho aqui, tá? E vou usar esse nozinho aqui pra colocar no nosso lacinho, ó. Eu vou usar esse nozinho e vou colocar aqui na nossa sandalinha. Então, finalizando aqui a nossa sandalinha, olha que gracinha que ela ficou. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês não são inscritos aqui no nosso canal, se inscreva, que a gente sempre tá trazendo conteúdos interessantes pra vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.